Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, sextamos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bocardi, boa noite, Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste, quase sextando. Oi, Vera, boa tarde, tá quase. Vamos falar do ministro André Mendonça, que pediu vista de uma série de recursos, né, que envolvem, de investigações aí, que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, e aí Alexandre de Moraes já foi lá e já deu um jeito também. Soltou uma nota para esclarecer o caso, Bocardi. Esse caso é o seguinte, aconteceu no chamado plenário virtual do Supremo, uma modalidade de discussão do plenário em que eles não precisam se reunir assim como a gente está, numa tela, com todos eles discutindo ao mesmo tempo, que há sessões desse tipo também. No plenário virtual, você joga os seus votos e os ministros vão votando em vários dias, fica lá aberto para ser votado em vários dias. O Alexandre de Moraes jogou 18 votos dele em recursos que dizem respeito a processos contra o presidente. Não eram todos recursos do Bolsonaro, eram recursos dele, do Luciano Hang, do Facuri, que é um empresário ligado ao Bolsonaro, que também é investigado no inquérito das fake news. Então, tinha vários recursos e ele negou tudo, para que tudo prossiga, para que todas as investigações continuassem. O que o ministro André Mendonça fez? Tão logo o Alexandre de Moraes jogou esses recursos lá, ele foi lá e pediu vista. E aí a gente se pergunta, com isso ele tranca as investigações contra o Bolsonaro? Não, não tranca. Mas ele impede que os outros ministros votem e, portanto, referendem a posição do ministro Alexandre de Moraes. Iria ficar caracterizado nesse julgamento que o ministro Alexandre de Moraes tem ampla maioria dentro da corte para prosseguir investigações contra o presidente. Isso tem um caráter simbólico nesse momento, tem um caráter simbólico no momento da campanha e tem um caráter simbólico específico porque está muito difundido no governo um esforço para tentar emplacar uma narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes está prestes a selar um acordo com o Bolsonaro, um acordo de boa convivência, e aí os ministros falam para mim, eles vieram aqui, trocaram um abraço, o presidente deu uma camisa do Corinthians para o ministro Alexandre de Moraes, só que o entorno todo do ministro diz que não existe possibilidade dele aceitar condições das Forças Armadas, condições do Bolsonaro ligadas ao processo eleitoral. Então, esse caso fica bem caracterizado que essa história de acordo é pura narrativa. Alexandre de Moraes está tocando os processos contra o Bolsonaro. E assim vai ser também no TSE. Não tem hipótese dele aceitar, por exemplo, aquela ideia que o general Paulo Sérgio Nogueira vendeu no Senado de você fazer uma votação paralela em papel para você conferir depois em só algumas urnas, que não fique claro que urnas são essas, etc. Então, esse episódio mostra que toda essa narrativa de, olha, estão próximos de um acordo, estão conversando, na verdade é uma tentativa do Palácio de dissipar a poeira, de fazer com que os ânimos acalmem, mas da parte do ministro Alexandre de Moraes não existe essa disposição de condescender com nada. E da parte do Bolsonaro, a gente sabe bem, também não existe essa disposição. É uma disposição só dos ministros, do Ciro Nogueira, do general Ramos, do pessoal do PL. Esses querem ver os ânimos serenados. O Bolsonaro quer guerra, está convocando para a guerra no 7 de setembro e provavelmente vai tentar fazer uma guerra no 7 de setembro. E o Alexandre de Moraes vai ser firme, duro nos processos que ele relata no Supremo e na condução do TSE. Então eu achei um episódio muito importante para trazer por aqui, porque embora seja uma coisa que para o ouvinte pareça algo muito técnico, ali um ministro fez isso, o outro pediu vista, mostra bem que o ministro Alexandre de Moraes está seguindo conforme ele vem fazendo já desde 2019. O inquérito das fake news vai andar, o inquérito aquele do Bolsonaro vazando
informação das urnas eletrônicas continua, e também o inquérito do presidente associando vacina à difusão do HIV. São os 3 inquéritos que tinham decisões nesse pacotão do qual o André Mendonça pediu vista. Bocardi, Muniz. Ô Vera, outro anúncio aí que foi feito é essa intenção da Receita de renegociar dívidas, mais de 1 trilhão podem ser renegociados, isso há poucos dias aí do início oficial da campanha, né? Como é que você viu esse anúncio? Olha, mais uma portaria, né, Muniz? Tem muita coisa saindo por decreto, saindo por portaria, saindo por medida provisória, coisas que estabelecem condições aí vantajosas para os contribuintes, para beneficiários de programas sociais, e que estão escapando daquela regra universalmente aceita até este ano, e que esse ano foi totalmente atropelada, segundo a qual você não pode fazer certas benesses às vésperas da eleição. Então, a gente já viu a PEC Kamikaze passar por cima da lei eleitoral nesse aspecto. Você já tinha decisões anteriores, por exemplo, mudando regra para propaganda de governo às vésperas da eleição, foi mais liberado, repasse para municípios, repasse para estados, e agora esse mega saldão de renegociação da Receita Federal, 1 trilhão e 400, é isso, né? 1 trilhão e 400 bilhões em dívidas de médios, grandes devedores que vão ser renegociadas aí na véspera da eleição. E vai haver um parcelamento em muitos meses, elas vão ser diluídas aí ao longo de 120 meses para a maioria dos contribuintes incluídos nessa portaria. Em alguns casos, chega a 145 meses. Além disso, também tem um desconto enorme nas dívidas, de até 70%. Então, prazo maior e descontão nas dívidas na beira, na boca da urna. Me parece isso um absurdo, e a Justiça Eleitoral deveria se opor a esse tipo de coisa nessa altura, porque isso muda o jogo, isso dá ao presidente mais um argumento para chegar no eleitorado e, portanto, uma condição vantajosa que os oponentes não têm por não estar no cargo. Toda a legislação da reeleição, a lei eleitoral, foi feita para mitigar a grande vantagem que já existe de você poder concorrer no cargo. E nesse ano a gente está mandando as favas, qualquer cuidado com isso, e deixando o poder econômico, a vantagem do poder político prevalecer para dar essa colher de chá aí para o presidente, né? Primeiro começa já agora a partir de setembro para quem deve mais de 10 milhões, né? E depois a partir de janeiro para a partir de 1 milhão, alguma coisa assim. Quer dizer, está pegando uma boa parcela aí de gente que tem dívida grande, né, com a Receita. E o mais curioso é isso, né, Vera? Foge daquele padrão que tem de refis, que inclusive passa pelo Congresso, se eu não estou enganado, né? E aí vem uma decisão tem que passar pelo Congresso. Esse caso é uma decisão que a Receita costuma não fazer, né? É um negócio totalmente atípico, partindo da própria Receita, essa renegociação. É isso, é um saldão ali. Vem, pessoal, vem renegociar aqui comigo. Quem não vai querer renegociar em condições como essa? É isso, sem passar pelo Congresso, por portaria, às vésperas da eleição, toda uma situação bastante atípica, Bocardi. E, bom, os partidos podem ir até a Justiça Eleitoral e reclamar justamente de vantagem de poder político, poder econômico. Mas a gente tem também uma situação em que eles estão presos nessa coisa. Poxa, se eu entrar na justiça, vai parecer que eu estou contra as pessoas, eu não quero que elas renegociem a dívida. Então, o presidente lançou o crime perfeito, esse crime entre muitas aspas, porque não está caracterizado que é crime, mas você faz toda sorte de atrocidades legais, né? Você distorce a legislação ao seu favor a todo momento e chantageia os seus adversários do tipo, olha, se você reclamar, você é o cara que está contra a população, você está contra o cara endividado, você está contra o cara que não consegue pagar gás de cozinha, você é contra o cara achando combustível caro, assim fica muito difícil competir, você passa a ter armas que os oponentes não têm. Só não vai gostar aquele que paga em dia, né, e que não tem dívida, porque daí ele vai ver que ele pagou muito mais caro, ele não tem desconto nesse caso. E com isso, né, Vera, ele acaba aí, já mostra já um crescimento aí em Minas Gerais, em São Paulo, nas últimas pesquisas, né?
É isso, Bocardi. Esse é um ponto importante para a gente fechar uma semana que foi bem complexa, tumultuada e importante, porque, veja, a gente tem a eleição correndo em dois trilhos, né? E trilhos que se cruzam em alguns momentos, mas em alguns momentos correm em paralelo. Um desses trilhos é esse do presidente toda hora atacando as urnas, toda hora atacando a justiça eleitoral, e agora com a reação da sociedade, que nessa semana foi muito forte. Mas o outro trilho é o de Bolsonaro tendo chances e passando a ter chances de chegar competitivo lá no dia 2 de outubro, graças a uma série de medidas que foram deixando ele aprovar. Então, troca de presidentes em série da Petrobras, a PEC do ICMS que mexeu em receita dos estados, portanto, feriu o pacto federativo, e a PEC Kamikaze, que abriu um leque aí de benefícios que o presidente pode conceder: auxílio mais poupudo, vale gás, vale caminhoneiro, benefício para idosos em transporte, e tudo isso começou a ser pago e está fazendo uma maré positiva para o presidente. Pesquisas dessa semana mostram que ele empatou com o ex-presidente Lula em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e em Minas, que ele vinha muito atrás, muito longe, chegou muito perto. Então, não é empate técnico ainda, mas é uma situação de quase empate técnico. No limite da margem, eles estão muito próximos. E quando você olha o número esmiuçado, beneficiários de auxílio são aqueles em que o Bolsonaro mais sobe e que a avaliação do seu governo mais sobe. E tem esses dois movimentos: a avaliação do governo melhorando e a intenção de voto do presidente melhorando. Isso eu acho que é algo que a oposição subestimou, a meu ver, inexplicavelmente, infantilmente, desde quando votaram todos a favor das PECs, nem aí para todas as pedaladas legais que foram dadas, achando que não daria tempo do Bolsonaro se beneficiar. Mas quando o dinheiro cai na conta e o cartão tem lá o logotipo do governo federal, o tempo é esse, entendeu? A pessoa não vai associar, não vai lembrar o Lula que criou o Bolsa Família, sei lá, ela vai achar: o Bolsonaro está me dando mais dinheiro aqui. E isso tem efeito, isso resulta e está resultando.